Pessoal, vamos lá então, enquanto o pessoal vai entrando aí. Vamos abordando o assunto onde nós paramos na semana passada, que nós estávamos falando sobre a introdução à química orgânica, tá? Então, por falar em introdução à química orgânica, nós vimos alguns detalhes com relação à química que estuda aí os compostos formados por rede de átomos de carbono, tá? Então, vamos lá. A gente estava falando nessa parte aqui da apostila de vocês aí, que é a página 9 do caderno 4, né? Livro 4, página 9, na parte da química orgânica. A gente vai ver aqui como é que é a classificação das cadeias carbônicas. Lembrando que a nossa prova, hoje à tarde, tranquila a prova, não precisa preocupar não, tá? Eu já mandei para vocês aí a relação aí para o grupo, né? Para vocês fazerem as questões. E 1h30 a gente começa a prova, tá? Tranquilo? Ô Zé, Prometo a vocês que vai ser mais fácil que a prova de física. Pode falar, filho. essa prova não vai ser aí, forte de emoções, não. Peraí que tá entrando dois áudios. Como é que é? essa prova aí é do SAS, que vai fazer lá pelo portal lá? Não, essa prova é prova mesmo, é prova bimestral. Velho. É porque não ia ser tipo uma sua e uma do SAS? Não, a do SAS é Eureka, né? É só que a gente vai fazer de química hoje. Semana passada a gente fez de física. Ah, tá. Zé, Hoje. ele tá querendo dizer da prova do simulado. Ah, não, simulado tem o simulado também. Aí eu não sei que dia que tá marcado o simulado de vocês. Aí tem Ah, o simulado. valeu. O simulado vale 5 pontos, normal. Tá? Tá. O simulado do SAS lá. Então vocês têm 12 pontos na prova, essa que a gente vai fazer hoje, igual a gente fez a de física semana passada. Você tem 8 pontos do Eureka e 5 do simulado. Eu vou considerar o simulado aí com 5 pontos, tá? Então essa é a prova que você está falando, que é do SAS. Tá. Uhum. Ô Zé, até que dia que tem pra fazer o Eureka mesmo? Era para até ontem, né, filho? Você não mandou, não? Não mandou, não, Gabriel Pérez? Não é possível. Até o dia 10, ô Zé. Tem dor. Matar um moleque sozinho. Esse Gabriel Pérez, vou te falar, vai perder só 8 pontos. Não tem nada a ver, não. Esquenta a cabeça, não, Gabriel. Brinca não, Zé. Isso acontece nas melhores famílias, meu cara. Às vezes a gente dá uma navaiada na cabeça, esquece assim mesmo. Até o dia 10. É louco. 10/11. Viu? Aí é tranquilo. Fechou. Aí nós vamos ter aqui, então, ó, nós começamos a ver isso na semana passada, a classificação das cadeias carbônicas, né? Então, nós vamos ter as cadeias abertas. Aqui, por exemplo, eu tenho uma cadeia central aberta. E aqui eu tenho uma cadeia aberta que tem uma ramificação. A gente vai ver daqui a pouco essas diferenças. Se bem que aqui é só mais as teoriazinhas, mais simplesinhas mesmo. E vocês darão continuidade, como eu já disse para vocês, lá no segundo ano. Isso aqui a gente volta a ver só no segundo ano, tá? Comigo mesmo, vocês verão. Comigo no segundo, e aí eu troco com a Ana no terceiro, aí a Ana dá no terceiro química orgânica. Eu dou no segundo, ela faz a revisão do terceiro, no terceiro ano, e eu mudo com ela. Aí no terceiro, eu dou a parte de estequiometria, é a parte de cálculo, né, da química, para vocês vão ver comigo no terceiro ano, e nós vamos ver também no terceiro ano a parte de fisicoquímica também, tá? Então dá uma olhadinha aqui, quando eu tenho uma cadeia aberta, mas até o terceiro ano, falta muito tempo, né? De repente eu até morri até lá, já estou morto há muito tempo. Ó, aqui você tem uma cadeia aberta, e aqui eu tenho uma cadeia fechada, tá? Então nessa cadeia fechada aqui, ó, aquilo que eu falei para vocês, ela tem a forma de um desenho geométrico. Então, por exemplo, aqui você tem o desenho de um triângulo, aqui você tem o desenho de um hexágono. Então, normalmente aqui os carbonos estão fechados em uma cadeia, tá? Na forma de um desenho geométrico. Então, pode ser aberto, quando eles estão abertos, eles não estão fechados em desenho nenhum, tá? Podendo ou não apresentar ramificações, ou podem ser fechados. Quando são abertas, nós chamamos elas de alifáticas ou acíclicas, tá? Não formam ciclo. Quando são fechadas, nós chamamos elas de cíclica. Classificação das cadeias abertas ou acíclica. Então, como é que você vai ter essas cadeias? Então, o que eu falei, ó,
Quando você tem uma sequência de átomos de carbono, você tem aqui uma cadeia normal, uma sequência de átomos de carbono. Agora, quando você tem uma sequência desigual de átomos de carbono, aí nós vamos ver que eu vou ter uma cadeia principal, e aquilo que sair da cadeia principal, eu vou ter aqui uma ramificação. Tá vendo aqui, ó? Então, aquilo que sair da cadeia principal, eu vou ter uma ramificação, tá? Ô, Gabriel Pérez, tá aí uma cadeia ramificada. Estão ouvindo aí, Gabriel? Ô, Gabriel, você já saiu da aula, cara? Não, opa, calma aí, voltei, Zé. A internet tá ruim aqui. A internet tá ruim, Machado tem internet boa. Tem nada, viu? E a que tem aqui em casa é a Milazinha ainda. Olha o Denis. Quem que é aí? Internet da padaria. Quem que você usa aí? A Axis Telecom, né? É a Axis Telecom. Aí, Machado inteiro é Axis quase, né? Eles tinham... Tá chegando umas linhas novas aí, mas é tudo vagabunda. Mas você sabe que eles têm uma parceria com... Tinha, agora não sei se tem. Eles têm uma parceria com a Unifenas, a Axis Telecom, porque a Unifenas era a Oi que fornecia, se não me engano. Oi ou Vivo. Oi. Era a Oi que fornecia para a Unifenas inteira, né? Mas aí tem que ter um suporte, por exemplo, se cair rede, né? Cai, tu não pode ficar sem internet. Aí tem que ter como se fosse um gerador de um hospital. Acaba a energia, liga o gerador, entendeu? Para manter, né? E na Unifenas, a parceria que eles tinham, não sei se ainda a parceria é mantida, mas era com a Axis Telecom aí de Machado. Se caso houvesse alguma queda, alguma coisa assim e tal, aí entrava a Axis. A Axis Telecom aqui é boa, só que tem hora que eles dão uma... Ah, mas isso aí, meu filho, isso aí todo lugar. Lugar. Eles estão comercializando até quantos megas aí? É que aqui é plano empresarial, que a internet que tem aqui, meu pai usa para trabalhar, minha mãe também, então acho que tem no plano empresarial, não sei quantos mega que são, mas é mega pra caralho, não acaba essa porra, não. Então tem bastante mega, né? Aqui a Alfenda já tem plano até de 500 mega. Aqui também. Então, eles estão expandindo. Isso aí, o ano que vem vai ser 1 giga, né? Vai ser de 1 giga, já não vai ser nem mega mais. Mas eu tô sabendo também, meu caro, você conhece uma menina que se chama... Como é que é o nome que o irmão falou lá? Elisângela. Elisângela? Menina Machado. assim, nova? Não, mais ou menos. Não falou, mas acho que é mais ou menos a tua idade. Tô lembrado desse nome não, velho. Elisângela. Teu irmão falou que você lembra, assim, né? Mas depois você pergunta pro Dari, então. O cara tá me queimando, velho. Como assim? Oh, meu Deus. O Dari tá satisfeito. Falou assim, aquele lá vingou. Classificação quanto ao tipo de ligação entre os átomos de carbono. Vamos lá. Aí vai dizer assim, ó. As cadeias podem ser classificadas como saturadas e insaturadas. O que é isso, Zé? Bom, quando você bater o olho numa cadeia de átomos de carbono, quando você olha para cá e só tem simples ligações, tá vendo? Simples ligações é quando eu tenho só essa barrinha aqui que representa a ligação covalente. Então, olha para o princípio aqui da tetravalência do carbono. Então, quando eu tenho só simples ligações, beleza. Então, eu tenho uma cadeia que a gente chama de saturada. Simples ligações entre os átomos de carbono. Tá? Aí você olha para isso aqui, ó. Zé, aqui eu só tenho simples ligações entre os átomos de carbono. Aqui ele até coloca em vermelhinho para facilitar a sua visualização. Entre os átomos de carbono, sim. Só simples ligações. Ah, mas eu tenho uma dupla ligação aqui entre carbono e oxigênio. Bom, a dupla ligação, forma radical cetona aqui, é entre carbono e oxigênio, não é entre os átomos de carbono. Ah, então se não é entre os átomos de carbono, eu não considero essa dupla e nem eventualmente uma tripla ligação como uma insaturação? Não. Insaturação é apenas quando entre os átomos de carbono você tem 2 ou 3 barrinhas, mas entre eles. Como aqui, ó, entre os átomos de carbono você só tem uma barrinha, uma ligação covalente simples, então você tem uma ligação simples. E aqui, ó, Zé, eu tenho uma tripla, mas do cianeto, meu caro, ó, entre o carbono e o nitrogênio. Então, eu tenho aqui uma ligação tripla, tá? Então, eu tenho uma ligação tripla. Bom, aqui, então, eu tenho 3 ligações simples. Beleza, 3 ligações simples entre os átomos de carbono.
Toda vez que entre os átomos de carbono eu só tenho uma barrinha, eu só tenho uma ligação, eu só tenho uma ligação covalente entre eles, eu tenho o que nós chamamos de cadeia saturada. Saturada. Não esqueçam disso. Tá? E o que é uma cadeia insaturada, então? É quando eu tenho uma dupla ou uma tripla entre os átomos de carbono. Aí nós chamamos isso, na química orgânica, tá? Ou na química do carbono, de insaturação. Então, presta atenção aqui, ó. Então, aqui eu tenho duas barrinhas, uma em saturação, tá? Então, isso aqui nós chamamos de insaturação porque eu tenho duas ligações aqui, ó, entre os átomos, duas barrinhas. Eu posso ter duas ou três em saturação. Ah, eu posso ter duas aqui? Posso. Desde que você mantenha o princípio da tetravalência do carbono. Qual que é o princípio da tetravalência do carbono? O carbono, ele estabelece 4 ligações. Nossa, Zé. Ó, então aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4. Tá? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, sempre o carbono, ele vai manter as suas 4 ligações. Ele é tetravalente. Então, aqui, ó, olha só que legal. Tem 1, 2, 3, 4. Aqui ele tem 3 com mais 1, 4. Aqui ele tem 4. Sempre ele tem que ter 4. Ah, apareceu uma cadeia lá que tem só 3, ou tem 5, tá errado. Tá? Sempre você bater o olho aqui, você tem que somar. Ó, deu 4 ligações aqui, deu 4 aqui, tá vendo? Ó, aqui 2 com 2, 4. Aqui deu 4. Então, esse é o princípio básico aqui, tá? Da tetravalência do carbono. Agora, a classificação quanto à natureza dos átomos que compõem a cadeia carbônica. Zé, eu posso ter uma cadeia homogênea ou uma cadeia heterogênea. O que é uma cadeia homogênea e o que é uma cadeia heterogênea? Uma cadeia homogênea é aquela formada apenas por átomos de carbono. Então, se eu tenho aqui, ó, uma cadeia formada apenas por átomos de carbono, é uma cadeia homogênea, né? Sim, ó, aqui, Zé, eu tenho uma cadeia formada apenas por átomos de carbono. Ah, mas num dos carbonos dessa cadeia, eu tenho a ligação aqui de uma hidroxila. Não tem problema. Entre os átomos de carbono, você tem, então, ligações. Então, cadeia homogênea também. E aqui, Zé, mesma coisa. Entre os átomos de carbono, você tem ligações entre eles. Ah, mas e o oxigênio? O oxigênio está ligado a apenas um dos carbonos, não entre os átomos de carbono. Então, todas as vezes que você tem ligações entre todos os átomos de carbono, você tem uma cadeia homogênea. Ô, Renato. Ô, Renato. Renato, atende aí, ó, porque às vezes ela... Ó, e aqui eu tenho uma cadeia que... Esqueceu de pagar a internet, Zé? Oi? Não pagou a internet, os caras estão cobrando? Não, é telefone fixo. O que é? Tô brincando. Da Oi, Davi? Não é que eu tive que mudar do restaurante lá. Esses dias eu... Ó, por falar de internet, aqui é o Alfenas, não é para fazer propaganda negativa, não. Mas eu coloquei aqui a Vivo, coloquei lá na igreja, sabe? A Vivo Fibra. Coloquei no restaurante, tá? E na segunda-feira já tinha acontecido. Só que aí eu instalei no restaurante e eu fiz a migração, a portabilidade. É bom que vocês já vão sabendo disso também. Na igreja, só a fibra funcionou, que é uma beleza. Aqui na Igreja Presbiteriana de Alfenas. Não teve problema nenhum, porque fica bem no centro aqui, né, na São José, perto do Unisul aqui, ó. Então, maravilhoso. Pela questão da fibra estar muito boa no centro, eu achei que lá no restaurante, que é já lá no Jardim São Carlos, descendo a avenida que sai para Campos Gerais, falei, ó, vai dar certo também, né? Vai ser um espetáculo, resolver o problema de internet. Beleza, coloquei. Tem um mês que eu coloquei. Esses dias atrás, aí a linha fixa, o telefone fixo, eu preciso de linha. Horário do almoço, eu preciso, a maior parte, por exemplo, de ligações é para pedir Marmitex, né? Então o pessoal liga, pede muita Marmitex. Esses dias para trás deu problema, ligou na Vivo, deu problema na fibra. Deu problema na fibra, desliga a linha telefônica, porque a linha fixa é ligada na fibra. Aí beleza, deu problema, semana retrasada.
Aí em 10 minutos ligou lá, resolveu, voltou o telefone. Segunda-feira agora, deu problema de novo. O telefone que ficou mudo de manhã, o técnico foi lá, tentou resolver, dá Vivo. Não voltou nem a internet, nem o fixo. Mas a internet ainda vai. Agora, o fixo, tomei um prejuízo de R$ 4.000. Fora que Por você quê? perde os clientes, os caras não É, voltam mas mais. não, O cara problema liga lá, não atendeu, não, aí o cara pede em dava, outro restaurante. dava ligação, dava número inválido, entendeu? Aí é o seguinte, aí eu fiquei, né? Fiquei bravo, porque não dá, né, velho? Aí eu deixei de vender, sobrou comida, certo? Porque você tem uma quantidade, né, de comida que você faz por dia. Um tanto é servido no salão, mas tem um tanto que o cara liga e pede. Aí é o seguinte, ligando a Anatel, fiz a reclamação, falei, quem que vai pagar meu prejuízo? Né? Como faz um mês, no mesmo dia, já voltei de novo, fiz a portabilidade novamente para Oi. Estou esperando até agora, por isso que eu perguntei para a Renata aqui para ver direitinho, porque eles vão me avisar quando sair a portabilidade lá. Já instalaram uma linha provisória, aí o número 3292-3998. Aliás, se você precisar de Marmitex, você liga nesse número, viu? 3292. Opa, já vou fazer divulgação lá no Instagram. 3998. Aí, o que acontece? Aí vai voltar para a Oi, porque eu trabalho com a Oi há 34 anos, trabalhava com a Oi há 34 anos, nunca tive problema. Tá? Agora a Vivo me dá essa bancada. E meu primo, que é lá da Donana, que vocês conhecem também, né? Aquela Donana aqui na Afonso Pena, mesmo problema na linha fixa da Vivo. Mesmo problema. Então, a Vivo, a outra que também enche o saco é a Claro. Sem maldade, os caras ligam perguntando plano. Eu já bloqueei 60 números de telefone. Não, e mas o cara liga, só na aula, eu recebo umas 10 ligações. Você entra no site, chama assim, nãoperturbe.com. Aí você bloqueia todas as operadoras, telefonia, essas coisas. Tudo que você não quer receber, você bloqueia tudo. Fala, não quero receber da Claro, não quero receber da Vivo, não quero receber ligação. O meu, tudo bloqueado, não recebo. Você entra nesse site, chama Não Perturbe. Não Deixa eu perturbe. olhar lá. Porque tá? você é louco, não dá não, velho. Os caras ligam. Não é um saco. O cara ligando não sei o quê, pedindo não sei o quê, falando de plano, liga da TIM também. Nossa, é um saco. Não, já tendo logo falando assim, delegacia de Pouso Alegre, boa tarde. O cara já desliga na hora, pai. É um saco, isso é um saco. Deus me livre. É um saco. Então, vamos lá. Mano. Agora, qual que é a diferença da cadeia homogênea para a cadeia heterogênea? Então, assim, resumindo a ópera, o que eu tenho a dizer para vocês? Aqui é um Fendas. Se você quer colocar Vivo, se você mora bem no centro ali, centrão mesmo, ali, no meu caso, ali está funcionando perfeitamente na igreja. Agora, se você estiver mais no bairro, tá? Tipo Jardim São Carlos, etc. tal, não recomendo, tá? Não recomendo mesmo. O plano de expansão deles foram ridículo, né, na expansão que eles fizeram para os bairros. Mas no centro, como sai tudo ali do centro, né? Aí pelo menos não tem tipo. Os cara faz bem no centro, fica perfeito. Aí depois os caras vão expandir para as periferias, para os lados, para os cantos da cidade, os caras esculacham. O resto agora fica a Deus dará, né? Olha só, quando eu tenho uma cadeia aqui, ó, heterogênea, olha o que está acontecendo aqui, ó. Nessa cadeia heterogênea aqui, Zé, entre os átomos de carbono, que é o contrário aqui, ó, aqui eu tenho ligação entre todos os átomos de carbono. Então aqui eu tenho uma cadeia homogênea. Aqui na cadeia heterogênea, ó, entre átomos de carbono, eu tenho um enxofre. Esse enxofre aqui, nós temos um átomo diferente. Então, hétero é diferente. Então, ó, heteroátomo, tá? É porque o átomo é diferente dos demais átomos que compõem a cadeia. Então, por isso que você fala assim, homossexual e heterossexual. Qual que é a diferença? Você que é especialista nesse assunto, o Gabriel Pérez, qual que é a diferença entre homossexual... Homossexual é o mesmo sexo, e heterossexual é sexos diferentes. Bom, não é que é o mesmo sexo, né? Gosta de pessoas do mesmo sexo. Exatamente, só não precisei falar, você fala um negócio meio complicado, assim, né? Você entendeu. Também, bissexual é, tipo, se eu for, eu gosto de mulher e de homem. Não, aí é bi, né? Aí já é bi, né? Então, ué. Então, mas você fala, não, quando fala homossexual... Não, eu tô falando do bi.
Ah, não, aí é bissexual, total flex, que a gente chama, né? Com dois combustíveis. Mas assim, nesse caso aqui, ó, quando a gente fala de homossexual, o que que é? Você tem, então, pessoas do mesmo sexo. Heterossexual não é pessoas de sexo diferentes? Então a palavra hetero significa o quê? Diferentes. Diferentes. Diferentes átomos no meio o quê? Da cadeia. Certo? Então você tem diferentes Perfeito. átomos no meio da cadeia. Então aqui eu tenho, ó, um heteroátomo, que é o enxofre, que é diferente daqui, ó. Aqui, ó, o átomo de oxigênio, ele está fora da cadeia de carbono. Ele está ligado a um dos carbonos, mas ele está fora da cadeia dos carbonos. Entre os átomos de carbono aqui, eu só tenho ligação, eu tenho ligação entre todos eles. Aqui não, ele quebra essa ligação entre os átomos de carbono. Aí eu tenho uma cadeia heterogênea. Mesma coisa aqui, ó. Olha o oxigênio aqui, ó. Nossa, é mesmo, é que eu tenho um oxigênio no meio. Tem um heteroátomo, tá? Entre átomos de carbono. Então, eu tenho uma cadeia heterogênea. Olha o nitrogênio aqui, ó. Ah, eu tenho aqui, ó, um heteroátomo. Um heteroátomo entre os átomos de carbono. Então, tá aí, ó. Eu tenho nitrogênio. Então, portanto, eu tenho uma cadeia que ela se chama o quê? Cadeia heterogênea, tá? Heterogênea. Então, tá aí. Vamos lá agora na próxima página aí para ver as demais classificações. Quanto à classificação das cadeias, então nós falamos que essas cadeias elas podem ser fechadas. Quando elas são fechadas, ela tem a fórmula geométrica, tá? Ou também conhecidas como cíclicas. Vamos dar uma olhadinha aqui? Então, nós vamos ter aqui as cadeias alicíclicas, que é o contrário das cadeias alifáticas, tá? As cadeias alicíclicas, elas têm um detalhe interessante. O que é o detalhe? Dentro delas aqui, ó, não há um anel. Um anel benzênico? Isso, não há um anel. Então, nesse caso aqui, aquilo que eu falei para vocês agora há pouco. Eu tenho aqui uma cadeia alicíclica ou cíclica, tá? Que é a mesma coisa, não muda nada. Então, aqui você vai ter, ó, uma cadeia que forma aqui na forma de um triângulo, na fórmula de um quadrado, na forma aqui, ó, de um pentágono, tá? Então, Zé, essa cadeia é formada, então, por átomos de carbono. Então, tá aí, ó, triângulo, quadrado e pentágono, tá? Então, nessa cadeia aqui, ó, nós temos cadeias fechadas, né? Mas note você que nessas cadeias eu não tenho um anel no meio aqui, ó. O que é o anel? É esse círculo, tá? Esse círculo aqui representa as duplas ligações, tá? Então, aqui eu tenho uma cadeia que a gente chama de cadeia aromática. Ah, Zé, isso aqui, essa cadeia aromática é assim mesmo na química, nós temos, então, ou no nosso cotidiano, no dia a dia, na química do nosso cotidiano, você tem vários elementos químicos que são aromáticos, que exalam cheiro, tá? Cheiro, por exemplo, eu vou lá numa peixaria. Aí, quando você está entrando na peixaria, tem aquele cheiro meio estranho, né? Mesmo de peixe fresco mesmo, precisa ser bacalhau, essas coisas que vem no mercado, não. Porque o bacalhau já tem um cheiro meio de podre, né? O bacalhau salgado, assim, que cheiro meio esquisito. Depois, quando você faz ele, fica bom, mas quando o cheiro é meio danado, né? Então, você tem um cheiro de bacalhau, mas tem a peixaria que tem peixe in natura, tá? Não sei se já foram, se já passaram perto, mas tem um cheiro meio ardido. Esse cheiro é um aroma. E esse aroma, ele é liberado a partir de uma cadeia aromática, tá? Então, muitos compostos, eles são conhecidos como aromáticos, porque apresentam essas cadeias aromáticas aqui, ó. E essas cadeias aromáticas, elas podem ter 6 átomos, aqui você tem um hexágono, e tem esse círculo dentro dela aqui, ó, que representa 3 ligações duplas que ela tem aqui dentro. Aí, então, como você tem o giro aqui, ó, dos spins, então, quando você olha nela na prática, em laboratório, você vê claramente aqui um anel aromático interno, tá? Eles podem estar fundidos, ou ele pode estar aqui individualizado, tá? Então, aqui você tem uma cadeia que a gente chama de cadeia aromática. Agora, dentro dessas cadeias alicíclicas, tá? Cíclicas, alicíclicas,
Eu vou ter, então, algumas cadeias que podem ser também, Zé, a mesma classificação que eu tenho para as cadeias alifáticas, as cadeias abertas, Zé, a mesma classificação? Sim, a mesma classificação. Só que eu vou analisar aqui, por exemplo, aqui eu tenho uma forma de um quadrado, né, Zé? As ligações entre os átomos de carbono, olha, está em vermelhinho aqui para você enxergar. As ligações entre os átomos de carbono aqui está tudo vermelhinho, certo? Então, entre os átomos de carbono, eu só tenho simples ligações. Então, se eu só tenho simples ligações, eu tenho ligação saturada, tá? Ó, entre os átomos de carbono, nesse triângulozinho aqui, ó, eu só tenho simples ligações, em vermelhinho aqui, ó. Eu tenho um oxigênio com dupla aqui, ó, mas ligado a um dos átomos de carbono, mas não entre os átomos de carbono. Então, aqui uma cadeia saturada, fechada. Aqui uma cadeia cíclica saturada também. Agora, olha essa cadeia aqui, Zé. O que está acontecendo aqui, ó? Bom, eu tenho uma cadeia, tá? E nessa cadeia aqui, ó, entre os átomos de carbono dessa cadeia, eu só tenho simples ligações. Mas esse carbono aqui está ligado ao nitrogênio com uma dupla. Mas entre os átomos de carbono, eu só tenho simples ligações. Então, também é considerado uma cadeia saturada. Quando que eu vou ter uma cadeia fechada insaturada? Eu vou ter uma cadeia fechada insaturada quando eu tenho aqui uma dupla ligação ou duas duplas ligações, tá? Então, por exemplo, ó, entre os átomos de carbono aqui eu tenho uma dupla e entre os átomos de carbono aqui também eu tenho uma dupla e aqui idem, ó. Entre os átomos de carbono eu tenho uma dupla aqui e outra dupla aqui. Então, quando a ligação dupla ela é entre os átomos de carbono numa cadeia fechada, a mesma coisa que acontece na cadeia aberta. Nós chamamos essa cadeia de insaturada por causa da dupla ligação, tá? E na cadeia aberta pode ser tanto dupla quanto tripla ligação. E eu também vou ter aqui as cadeias fechadas, que são homocíclicas ou heterocíclicas. Em que sentido, Zé? Se elas apresentam ou não o heteroátomo. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui que eu estou falando para vocês. Ó. Quando você tem uma ligação assim, ó, composto aromático, olha só que legal, ó. Eu tenho 3 insaturações, na verdade. E essas 3 insaturações aqui, ó, permite o giro aqui, ó, dos pares de elétron interno. Então, na verdade, quando você está visualizando um composto aromático, você não enxerga ele assim, com essas 3 insaturações, porque eles ficam girando, tá? Os elétrons, ó, pode estar assim ou assim, porque eles giram constantemente. Então, na verdade, a gente representa esse giro aqui constante como essa bolinha no centro, que representa um anel benzênico, tá? Ou um anel aromático. Agora, Zé, vamos lá, então, com a questão do heteroátomo. Vamos ver como é que é. Então, Zé, ó, quando eu tenho uma cadeia homocíclica, o que acontece? Eu não tenho heteroátomo entre os átomos de carbono. Então, aqui, ó, entre os átomos, entre todos os átomos de carbono aqui, ó, eu tenho ligação entre eles, ó. Ligação simples entre eles, normal. Agora, fora de todos eles, é apenas um carbono, eu tenho aqui um oxigênio ligado, tá? Aqui, mesma coisa, ó. Entre todos os átomos de carbono, eu tenho ligações normais. Então, eu tenho um composto aqui em um dos carbonos, que é o cloro, mas não está no meio, tá? Agora, aqui, por exemplo, aquele composto que a gente viu ali há pouco atrás, aqui eu tenho uma cadeia que a gente chama de heterocíclica. Por quê? Entre os átomos de carbono, eu tenho um heteroátomo. Aqui, mesma coisa, ó. Entre os átomos de carbono, eu tenho um heteroátomo, e aqui, entre os átomos de carbono, eu tenho um heteroátomo, tá? Então, você vai ter aqui a classificação das cadeias aromáticas. Quantos anéis benzênicos pode ter uma cadeia aromática? Pode ter 1, pode ter 2, pode ter 3, e assim vai. Tá? Então, se ela tem um único núcleo, ou um único anel benzênico, a gente chama essa cadeia aromática aqui, ó, de mononucleado. Tá? Se ela tem mais de um núcleo, nós chamamos ela de polinucleado. Só que, olha, esses núcleos podem apresentar-se de 2 formas. Ou eles podem estar fundidos, ó, um no outro, tá vendo aqui, ó? Tem 2 núcleos fundidos, ou eles podem estar espaçados, tá? Eles podem estar isolados. Então, aqui eles estão fundidos ou condensados, aqui eles estão isolados, estabelecendo essa ligação através de uma ligação simples aqui, ó. Tá? Nossa, mas esse negócio é muito bobinho, Zé. É muito bobinho, mas
Para quem for fazer, como é que chama lá? Estudos orientados, essa matéria aqui vai cair caderno 3 e 4 para a prova final, tá? De química. Biologia, eu não sei se tem alguém que está perigando, não, mas química, eu acho que tem. Mas como a prova hoje eu já dei uma aliviada, né? Não vai ser uma prova, aquela última de física talvez tenha sido um pouco mais puxadinho. É por módulos de novo? Não, hoje é por questão. Eu mandei para vocês aí no grupo, né? É por questão. Eu mandei já a divisão das questões para vocês. Né? Falta só mandar a prova, agora 1h30. Ó, então aqui você tem a classificação das cadeias. Essa aqui vai ficar difícil para eu... Não tem jeito de eu girar isso aqui, mas você tem a página aí resumindo tudo aquilo que nós falamos aí, tá? E aqui aparece a página virada, vocês vão ter que virar a apostila para enxergar, tá? Mas resumindo aí tudo, né? As cadeias abertas, quanto à natureza dos átomos, ela pode ser homogênea ou heterogênea. Quanto à disposição dos átomos, elas podem ser normais ou ramificadas. Quanto ao tipo de ligação entre os átomos, elas podem ser apenas simples ou com duplo no meio, saturadas e insaturadas, tá? E elas podem ser aqui, ó, entre as fechadas, elas podem ser alicíclicas, quando elas não têm o anel aromático, e aromáticas, quando ela tem o anel aromático, né? Então, quando ela não tem um anel, quanto à natureza do átomo, ela pode ser homocíclica, não tem heteroátomo aqui, eu só tenho átomos de carbono entre as ligações, e ela pode ser heterocíclica, resumindo aí o que nós falamos, quando você tem pelo menos um heteroátomo entre, tá, os compostos de carbono, levando em consideração que você tem uma ligação fechada aqui, e nesse caso específico aqui, você tem essa ligação fechada em forma de triângulo, tá? E aqui você tem aqui, ó, quanto ao tipo de ligação entre os carbonos, você pode ter uma cadeia que é saturada e a outra cadeia que é o quê? Insaturada. Saturada, então, só quando você tem simples ligações entre os carbonos, e insaturada quando você tem pelo menos uma dupla ligação entre os carbonos. Nas cadeias do cheiro, né, que a gente chama da aromática, ou que permite o odor, você vai ter dois tipos aqui. Você tem as mononucleadas e as polinucleadas, tá? Nas mono só tem o núcleo, e nas poli você pode ter núcleos condensados ou fundidos, e núcleos aqui, ó, isolados. Então você tem os dois tipos, tranquilo, tá? Aí faz um resuminho aí para você, bem legal aí, numa única página. Vamos lá agora, exercícios. Vamos lá. Ele vai dizer para você assim, classifique as cadeias carbônicas a seguir. Então aqui ele te dá uma cadeia. Então essa cadeia aqui, ó, que tipo de cadeia que é, Zé? Ela é aberta ou ela é fechada? Tá dando para você ver aqui que ela é uma cadeia aberta. Aí você vai pegar aqui a cadeia principal dela, você marca, ó, isso aqui é a cadeia principal, ó. O que sair da cadeia principal é ramificação. Tem uma ramificação aqui, Zé, ó. Metil, né? Tem um oxigênio em cima. Então, ó, a cadeia aqui é aberta. Então, se ela é aberta, a gente chama de acíclica, sem estar fechada, ou seja, aberta. Poderia colocar o nome aqui tanto de aberta como acíclica, tá? Aí você olha para a cadeia aqui, ó. Tem heteroátomo entre os átomos de carbono? Não. Tá? Então, não tem heteroátomo entre os átomos de carbono. Portanto, é uma cadeia homogênea. Agora, olha só. Tem ramificação? Tem, Zé, porque essa aqui é a cadeia principal, aí saem as ramificações. Se saem as ramificações, eu tenho uma cadeia ramificada. Outra coisa, entre os átomos de carbono, eu só tenho simples ligação ou aparece aqui insaturação? Aparece, né? Ó. Aqui aparece uma tripla ligação, e essa tripla ligação aqui, ó, ela representa uma insaturação. Se ela representa uma insaturação, essa tripla ligação, eu tenho uma cadeia que a gente chama de cadeia insaturada. Tá? E aqui, Zé? Ó, já olhei aqui, ó, eu vi o desenho aqui do que, Zé? Você vê o desenho aqui de um hexágono, né? Figura geométrica, tem uma cadeia fechada. Então, se a cadeia é fechada e não tem um anelzinho dentro, vou chamar essa cadeia de cadeia cíclica alicíclica, porque ela não é aromática, tá? Ela não tem um anel dentro. Beleza, Zé. Agora, ela tem heteroátomo entre os átomos de carbono? Tem um heteroátomo aqui, ó. Olha só, tem um nitrogênio
que é um heteroátomo entre os átomos de carbono, então você tem a presença do nitrogênio. Então ela é heterocíclica. Agora, presta atenção no detalhe aqui, ó. Entre os átomos de carbono, eu tenho apenas simples ligações. Então, ó, simples, 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 simples e simples ligações. Então, entre os átomos de carbono, eu tenho apenas simples ligações. Então, nós chamamos essa cadeia aqui de saturada, porque ela não tem nem dupla, tripla aqui não tem jeito porque é fechada, né? Ela não tem dupla ligação entre os átomos de carbono. Entre os átomos de carbono. Tem entre carbono e nitrogênio, mas entre os átomos de carbono não tem dupla ligação, portanto é uma cadeia saturada. Zé, e essa aqui? Isso aqui eu achei legal, tá tendo aquela condensação, aquele condensamento, né? Tá tendo aquela fusão, aquela ligação legal e tal. Bom, que eu já posso bater o olho e olhar, eu falo que essa cadeia é fechada, né? Bom, se a cadeia é fechada, ela é cíclica. Agora, se tem a bolinha dentro, ela é aromática, tá? Tem a bolinha, tem um anel benzênico, é um anel aromático. Então, você tem uma cadeia cíclica aromática. Ah, Zé, ela é mononuclear ou ela é polinuclear? Ela é poli porque tem 2 núcleos. Agora, ela é condensada ou ela está ligada apenas, tá? Com uma ligação, não, ela é o que aqui, ó? Ela é condensada, tá? Ela está fundida. As 2 cadeias estão fundidas, não estão ligadas apenas por uma ligação. E aqui, Zé, o que está acontecendo nessa cadeia? Aí você tem que prestar atenção no seguinte, ó. Uma parte dessa cadeia aqui é fechada, tá vendo? Ela é cíclica, tá? Alicíclica. Uma parte dela. A outra parte dela aqui, ó, é uma cadeia aberta. Então, quando você tem uma parte da cadeia fechada e a outra parte da cadeia aberta, nós chamamos essa cadeia aqui de cadeia mista. Porque tanto ela é cíclica, alicíclica, quanto ela é aberta ou acíclica, tá? Agora, olhando para essa cadeia toda, o que está acontecendo em toda a cadeia desse composto aqui, ó? Ah, Zé, eu tenho aqui, ó, tem um éter, né? Então, aqui, Zé, eu tenho um heteroátomo, né? Eu tenho um heteroátomo, um oxigênio ligado entre átomos de carbono, Zé, ó. Entre átomos de carbono. Então, eu tenho um heteroátomo. Portanto, a cadeia é heterogênea, tá? Ah, entre os átomos de carbono aqui, Zé, eu só tenho simples ligações entre os átomos de carbono. Se eu só tenho simples ligações entre os átomos de carbono, chamamos essa cadeia aqui de cadeia o quê? Saturada. Saturada. Beleza? Não tem nenhuma dupla ligação entre os átomos de carbono. E agora, para eu saber aqui, Zé, essas formulazinhas estruturais, para eu fazer essa diferença entre as fórmulas estruturais, né? Esse tracinho, blá, 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 etc. Tal. Bom, sempre que você vai montar uma cadeia, você monta a cadeia colocando o carbono e lembrando o princípio da tetravalência, que ele tem 4 pauzinhos, ou seja, tem 4 ligantes, tá? Esses ligantes aqui, ó, pode ser o oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, vai depender da cadeia que você vai montar, tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui dessa cadeia, olha só, eu tenho aqui compostos em que a hidroxila, ou esse tracinho, o OH, está para cima, e aqui eu tenho a mesma cadeia que o OH está para baixo. Tá vendo aí? Tá? Então, eu estou escrevendo aqui o mesmo álcool. A gente chama de álcool propano 2-ol. Tá? Então, esse mesmo álcool ele pode ser escrito de diferentes formas, desde que eu tenha essa hidroxila e tenha 3 carbonos na sua composição. Então, você tem diferentes formas de estabelecer essa conexão, né, Zé? Tem, tá? Todas essas formas que eu estou estabelecendo essa conexão, ela tem a mesma fórmula molecular. Ela tem 3 carbonos, tá vendo aqui? C3. Ela tem 6, 7 hidrogênios e tem 1 oxigênio. Todas elas mantêm a mesma forma estrutural. Só que o que está mudando aqui, ó? A posição da hidroxila. Então, na posição da hidroxila que eu tenho essa mudança. Então, eu posso escrever, às vezes, com a mesma forma molecular, eu posso escrever essa cadeia de diversas formas. Agora, como é que eu posso representar aqui, ó, essa forma, uma forma condensada, para eu escrever, né? Às vezes você vê aquela cadeia extensa de carbono, etc. Tal. Vou fazer o que eu acabei de falar para vocês aqui, ó. Olha só como é que eu vou representar aqui, ó. Olhei para cá, primeiro.
tem o carbono ligado a 3 hidrogênios. Aí eu pego e coloco aqui, ó, CH3. Então, carbono ligado a 3 hidrogênios. Então, CH3. Olha esse carbono aqui, Zé. Esse carbono aqui, ó, ele está ligado a um hidrogênio e a uma hidroxila. Um hidrogênio e a uma hidroxila. Então, eu venho na sequência e coloco aqui, ó, carbono ligado a um hidrogênio e a uma hidroxila. Nossa, facinho, Zé. É. E esse carbono aqui, ó, esse último carbono aqui está ligado a 3 hidrogênios. Então, eu ponho aqui no último, ó, CH3. Tá vendo? Ah, mas se eu quero escrever isso aqui de forma diferente, posso escrever? Pode. Por exemplo, aqui eu tenho CH3 aqui e tenho CH3 aqui, ó. Então, eu tenho 2 CH3. Então, eu posso colocar assim, ó, CH3, 2, significa que eu tenho 2 CH3, CHOH. Posso escrever assim, Zé? Posso. Ah, Zé, eu quero colocar um parênteses aqui, ó, para destacar a hidroxila, que na verdade é uma função orgânica que a gente chama de álcool. Eu posso destacar a hidroxila como uma função orgânica? Posso. Então, qualquer uma dessas 3 formas que eu escrever a cadeia, quando eu condenso essa cadeia aqui, ó, que tem essas ramificações, quando eu condenso aqui, ó, eu tenho 3 formas para eu escrever, tá, essas cadeias. Então, na verdade, aqui ela não tem, não é uma cadeia ramificada, é uma cadeia, tá, normal. Agora, Zé, e as formas que a gente chama de forma geométrica? Dá para escrever também? Dá. Como é que eu faço? Presta atenção aqui. Quando você tem ligação entre carbonos, e você quer estabelecer aqui, Zé, quantos tem aqui? Tem 3 carbonos. Aí aqui, ó, cada pontinho desse da ligação aqui, ó, 1, 2 pontinhos, 3 pontinhos. Cada parte desse pontinho aqui representa um carbono. Só que você não coloca. Está implícito, está subentendido ou está oculto. Então, aqui significa que tem um carbono aqui e outro carbono aqui. Então, presta atenção. Se eu tenho um carbono aqui, e aqui eu já tenho uma ligação, quantas faltas para eu atingir o princípio da tetravalência? Ah, faltam 3. Então, 1, 2, 3. Quem está ocupando essas 3 ligações aqui, ó, são os hidrogênios. Então, quando eu bato o olho e olho para cá, eu já estou enxergando que aqui é um CH3, na verdade, que está oculto ou subentendido. Tá? Ah, olhei aqui, Zé, tem um carbono no meio. Agora, cuidado. Nesse carbono do meio aqui, ó, você tem uma ligação aqui, 2, 3 com hidroxila. Então, faltou quantas ligações, Zé? Faltou uma. E quem que vai estar ligado a esse carbono do meio? Somente o hidrogênio. Aí não preciso colocar porque está implícito que o carbono está ligado ao hidrogênio. Da mesma forma que o carbono aqui está ligado a 3 hidrogênios. Beleza? Então, aqui, ó, mesma coisa, Zé. O que você tem aqui? Eu tenho um carbono. Então, está implícito que você tem um carbono aqui, ó, e você tem 3 hidrogênios. Então, aqui você tem um CH3 também. Tá? Eu posso substituir toda essa cadeia aqui por essa aqui, ó. Ah, então isso aí é facinho, né? Muito. Ó, aqui eu tenho um cloro, né? Cloro. Aí eu quero substituir toda essa cadeia aqui, ó, por esse sistema aqui de carbono e hidrogênio. Aí aqui eu tenho, ó, o cloro ligado a um carbono, tá aqui o carbono, ligado a outro carbono, tá aqui, ligado a um terceiro carbono que tá aqui, ó. Só que entre essa ligação com o terceiro carbono aqui, Zé, eu vou ter aqui um terceiro carbono que tá aqui e um quarto carbono que tá aqui, né? Então, ó, entre esses 2 últimos carbonos aqui, eu tenho uma dupla ligação. Então, eu indico aqui que aqui tem uma dupla ligação, ó. Tá? E aqui, Zé, o que faltou aqui? O que restou aqui? Restou aqui, por exemplo, eu tinha que ter colocado um H para cima, um H para baixo, aqui mais um H para formar as 4 ligações. Então, eu posso representar todo esse composto apenas por esses tracinhos aqui, que significa isso aqui, ó. Porque cada pontinho desse aqui representa o carbono com seus ligantes. Nossa, mas isso aí é um negócio muito bobo. É, muito bobo mesmo. Depois a gente vai... Tá acabando a aula já, né? Vou fazer aqui apenas um exercício aqui. Para as formas estruturais de linha de ligação dos compostos dados a seguir, escreva as formas estruturais de traço e condensados. Então, tá aqui, ó. Aí ele te deu assim de linhas, né? Então, aqui você tem um carbono, tá aqui, uma dupla e um carbono tá aqui, mais um carbono aqui,
Ligado aqui na ponta, ó, é outro carbono. Aqui você tem outro carbono, aqui outro carbono, uma dupla ligação, outro carbono. Aí, o que eu vou fazer aqui, ó? Bom, você conta as ligações que você colocou dos carbonos. 1 e 2. Faltam quantas ligações? São 4, faltam 2. O que faltar, você preenche com hidrogênio. Então, aqui, ó, um hidrogênio para cá, um hidrogênio para cá. Contou aqui, ó, 1, 2, 3. 3 ligações. Faltou quanto? Faltou 1 para 4. Então, você preenche com hidrogênio aqui, ó. E esse aqui, ó, 1, 2, aqui, ó, 1, 2, 3. Faltou uma, preenche com hidrogênio aqui, 4. E esse, Zé? Tem só uma. Então, faltou 3. Então, preenche os 3 com hidrogênio. E esse aqui tem 1, 2. Faltou 2, o carbono tem 4, preenche os 2 com hidrogênio. E esse aqui, ó, eu já tenho uma dupla. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3. Faltou uma, você preenche com hidrogênio para dar 4. Aqui você tem 1, 2. Faltou 2, preenche com hidrogênio para dar 4. Então, aqui eu tenho CH2, está aí, ó, CH2, dupla CH, está aqui. Depois, de novo, CH, está aqui. Ligado ao CH, eu tenho o CH3, eu coloco entre parênteses, que significa que ele está ligado, é uma ramificação, tá? Para eu fazer a fórmula condensada. Depois, aqui eu tenho um CH2, tá? Depois aqui eu tenho um CH, tá aqui, dupla CH2. Nossa, Zé, facinho isso, hein? É, fácil. Tranquilo. A gente vai estudar muito isso lá na frente. Daqui 2 anos. Tá? Vamos lá, então, porque não estoura o tempo. Aí atrapalhou o professor. Alana. Presente. Amanda. Presente. Ana Júlia. Ana Laura. Ok. Stephanie. Presente. Gabriel Pérez. Presente. O Rice. Presente. Ana Laura, a Ana Júlia também está presente, tá? Beleza. Giovana. Ok. Gisele. Ok. Gustavo. Presente. Ok. Igor. Presente. Isabelle Martins. Ok. Isabelle Sente. Presente. Isadora Inserte. Ok. João Pedro Silvério. Ok. João Pedro Calheiros. Presente, Zé. Okay. João Pedro Santos. Presente, Zé. Tá. Leonardo. Ok. Lucas. Ok. Luma. Ok. Lívia. A Lívia, eu pulei a Lívia. Não, beleza, Lívia, já vi que você mandou. Tá. Marcela. Presente. Ok. Mariana Baroni. Beleza. Mariana Vitória. Presente, Zé. Murilo. Presente, Zé. Ok. Nicolas. Beleza. Paula. Presente. Beleza. Rafaela Lemonier. Presente. Ô, Zé, Oi. eu entrei de novo porque minha internet tinha caído, porque a gente tá na roça, viu? Sem problema, minha cara. Obrigada. Nada. Rafaela Mariose. Presente. Ok. Sara. Presente. Ok. Tainá. Presente. Ok. Thalita. Ok. Tamires. Ok. Tiago. Ok. Victor. Presente. Ok. Vinícius. Presente, Zé. Beleza. Iris. Ok. Yuri. Presente. Beleza, então, pessoal. Daqui a pouco a gente volta com a prova, tá? Pode ficar sossegado que essa prova está mais fácil.
Até 1h30, não esqueça. Fechou, Zé? Até. 1h30, beleza? Até tua Até mais. provinha Falou, medida. Zé. Até 1h30. Falou. Tchau, tchau.